Salve Maria! Nessa primeira instrução, iremos tratar sobre a origem e a natureza da congregação mariana. Basicamente, iremos considerar o que é, propriamente, uma congregação mariana e como ela surgiu na Igreja Católica. Iniciamos com uma definição clássica e tradicional apresentada pelas próprias regras comuns da congregação mariana e que se encontra nos nossos antigos manuais. A definição é a seguinte: as congregações marianas, instituídas pela Companhia de Jesus e aprovadas pela Santa Sé, são associações religiosas que têm em vista fomentar nos seus membros uma ardentíssima devoção, reverência e amor filial para com a bem-aventurada Virgem Maria. E por esta devoção e pelo patrocínio de tão boa mãe, tornar os fiéis reunidos em nome dela bons cristãos que sinceramente se esforcem por santificar-se no seu estado e se deem deveras, quanto à posição social lhes permitir, a salvar e santificar os outros e a defender a Igreja de Jesus Cristo dos ataques da impiedade. Então, nesta definição, nós já encontramos alguns pontos importantes a considerar. Primeiro, a origem com os jesuítas. Então, a origem, o nascimento da congregação mariana está ligado à Companhia de Jesus. Segundo, a aprovação da Santa Sé, a aprovação do Papa. Terceiro, a sua natureza de associação religiosa. Quarto, a marca característica da devoção e do amor a Nossa Senhora. E quinto, as finalidades fundamentais da congregação mariana: a santificação própria, a salvação do próximo e a defesa da Igreja. Então vamos então procurar entender de forma um pouco mais aprofundada essa definição da congregação mariana. Bom, em primeiro lugar, ela é uma associação, ou seja, ela é uma reunião de pessoas pertencentes a uma classe determinada e que formam um corpo, um grupo, que é dirigido por um conselho em conformidade com regras estabelecidas. Essa é a definição ampla de associação. Mas a congregação mariana é uma associação religiosa, ou seja, ela tem uma característica de piedade, o que a distingue de outros tipos de associação, como aquelas comerciais, artísticas, recreativas, científicas e assim por diante. E a congregação mariana, ela serve para quê? Para ajudar os fiéis. E ajudar no quê? Na prática do bem, na busca do bem. Nós podemos dizer que as congregações marianas, elas são estabelecidas para dar um socorro espiritual àqueles fiéis católicos que desejam perseverar no bem, progredir cada vez mais nas virtudes cristãs. E quais seriam esses auxílios que as congregações marianas podem dar aos fiéis? Primeiro, temos o apoio mútuo que os associados mesmo oferecem uns aos outros, todos animados pelos mesmos sentimentos. Então, a união deles já forma a sua força. Depois, nós temos os exercícios de piedade, que são realizados em comum, as orações que são oferecidas por todos os membros, nas reuniões, os terços, o ofício, os retiros, a hora santa, a comunhão geral, etc. E, finalmente, temos a proteção especial de Nossa Senhora. Então, a congregação mariana é uma associação religiosa, ela visa auxiliar os fiéis a terem uma vida cristã mais perfeita, e, em quarto lugar, ela tem a marca característica de ser uma associação religiosa sob a proteção da Santíssima Virgem. Então, essa particular proteção de Nossa Senhora é o principal meio de atingir o fim proposto pela congregação mariana. Então, aqui se trata de uma proteção muito especial, merecida pela consagração que cada congregado mariano faz de si mesmo à Mãe de Deus, prometendo a ela uma devoção particular. E esta devoção e a proteção que Nossa Senhora assegura são uma promessa de perseverança e salvação. Em quinto lugar, a congregação mariana, ela é uma associação canonicamente estabelecida. Então, o que isso significa? Que ela foi aprovada, reconhecida, adotada, erigida como uma associação
pela Santa Sé, cuja autoridade não é outra senão a de Deus. Então, podemos dizer, portanto, que é o próprio Deus que dotou a Igreja com este novo meio de salvação. Até os anos 70, aproximadamente, no século XX, as congregações marianas de todos os países do mundo se organizavam em nível internacional por meio de uma federação mundial. Atualmente, já desde os anos 90, ainda que existam congregações marianas em vários países, a congregação mariana no Brasil, em sentido canônico, ela é uma associação pública de fiéis de âmbito nacional, erigida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, esse é um pouco da definição da congregação mariana. Vamos ver agora, sucintamente, como surgiram as congregações marianas. Bom, a origem das congregações marianas remonta ao século XVI, mais especificamente ao ano de 1563. Então, nessa época, vivia em Roma um sacerdote belga, nascido em Liege, que se chamava Jean Leny. E no Colégio Romano, que era o colégio dos jesuítas em Roma, o padre Jean Leny tinha uma classe de gramática e, como bom jesuíta, se dedicava, né, não só à formação intelectual de seus alunos, mas também à formação de seus corações, a vida de piedade deles, né? E convencido, né, de que a proteção de Nossa Senhora é um meio muito eficaz para preservar a inocência e para que nos tornemos, né, cristãos perfeitos, o padre Jean Leny começou a reunir os seus alunos mais fervorosos para incentivá-los, exortá-los à devoção a Nossa Senhora e para guiá-los para uma vida cristã mais perfeita. E como que isso era feito? Eles se reuniam num oratório, faziam orações em comum, tinham leituras edificantes, propunham-se a honrar a Mãe de Deus, imitando suas virtudes e frequentando os sacramentos. Os bons frutos que essas piedosas reuniões promoveram entre os alunos do Colégio Romano chamaram a atenção do reitor, do primeiro superior da Companhia de Jesus, e, na época, o então geral dos jesuítas, era o padre Cláudio Aquaviva, ele tratou do assunto com o Papa Gregório XIII, e o Santo Padre erigiu canonicamente aquela primeira congregação mariana do Colégio Romano, com o título de Anunciação de Nossa Senhora. E o Papa também nomeou como seu superior o próprio superior da Companhia de Jesus. A bula de ereção canônica dessa primeira congregação mariana data de 5 de dezembro de 1584. E se concedia à nova associação várias indulgências, além do direito de afiliar a si as congregações semelhantes que viessem a ser estabelecidas em diferentes colégios jesuítas. Então, a origem da congregação mariana está diretamente ligada aos colégios jesuítas. Então, o Papa, nessa ocasião, ele erigiu uma congregação mariana, que é aquela que existia em Roma, dentro do âmbito do Colégio Romano, e que então foi estabelecida pelo Papa como uma congregação primária. Depois veio a ser chamada de prima primária, e colocada sob a direção do geral da Companhia de Jesus, dando-lhe plenos poderes para agregar a ela outras congregações que, por meio desta filiação, desta agregação, seriam também canonicamente estabelecidas e gozariam das indulgências que fossem concedidas à prima primária. Então, como a gente disse, inicialmente as congregações eram restritas aos colégios jesuítas. Pouco depois, os papas seguintes, Sisto V, Clemente VIII, Gregório XV, estenderam os favores e privilégios com os quais Gregório XIII tinha enriquecido as congregações de estudantes. Esses papas seguintes estenderam às congregações de fiéis formadas em igrejas, seminários e casas pertencentes à Companhia de Jesus ou sob sua direção. Ou seja, não ficava restrito a congregação mariana somente aos colégios. Já algum tempo depois, já no século XVIII,
nós temos um importante documento de 1748 do Papa Bento XIV, que ele exalta a excelência dessas congregações, confirma todas as concessões de seus predecessores. Aí, já no início do século XIX, o Papa Leão XII, 1825, estendeu essas concessões a todas as congregações masculinas e femininas, mesmo aquelas não formadas nas igrejas da Companhia de Jesus ou sob sua direção. Então, aqui as congregações marianas já se espalham, digamos, mesmo em igrejas não diretamente ligadas aos jesuítas. E um novo momento muito importante, assim, de manifestação, assim, do Santo Padre vai ser em 1948, já Pio XII, quando ele escreve uma Constituição Apostólica que vem a ser chamada Carta Magna das Congregações Marianas e que numa próxima instrução a gente pode tratar de forma mais detalhada. No Brasil, a atual condição canônica das congregações marianas data do início dos anos 90, quando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil erigiu a Congregação Mariana como uma associação pública de fiéis de âmbito nacional e aprovou a regra de vida. Então, esses aqui são alguns exemplos breves de atos importantes das autoridades eclesiásticas que tornam as congregações de Nossa Senhora uma instituição canônica da Igreja. Um antigo sacerdote jesuíta, o padre Chupet, que escreveu várias formações para as congregações marianas, ele fazia uma reflexão muito interessante sobre esse aspecto da condição da congregação mariana de ser uma associação de fiéis erigida canonicamente. Então, o padre Chupet dizia o seguinte: e como Jesus Cristo confirma no céu o que seu vigário liga ou desliga na terra, as congregações da Santíssima Virgem não são apenas estabelecidas pela Santa Sé na terra, mas reconhecidas, aprovadas e abençoadas por Jesus Cristo no céu. E como a mãe de nosso Salvador não poderia ter outros sentimentos senão os de seu divino Filho, é evidente que uma congregação reconhecida por Jesus Cristo é reconhecida pela Santíssima Virgem, que a considera como sua, como uma pequena família consagrada a ela, da qual ela é a protetora e mãe. E assim encerramos essa primeira instrução e tiremos como fruto um grande respeito às congregações marianas, que sempre foram tão louvadas pela Santa Sé. Alegremos-nos por fazermos parte dela, consagrando-nos à Virgem Santíssima, e, enfim, agradeçamos a Deus por ter dado esse grande dom à sua igreja. Na próxima instrução, vamos tratar um pouco sobre o histórico da congregação mariana, desde a sua origem, lá no século XVI, como a gente viu brevemente hoje, até a situação atual delas, particularmente no Brasil. Até a próxima instrução. Salve Maria!